Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou o professor Ivan Lucas e vamos fazer exercícios sobre o poder executivo. Gente, o poder executivo, ele, apesar de ser, dentre os poderes previstos na Constituição, o que tem menos artigos, ele é, com certeza, um dos mais importantes para as provas do concurso. Tanto no âmbito do direito constitucional, como também, aí você tem que tomar cuidado, no âmbito do direito administrativo, porque trata muito sobre a atividade administrativa do Poder Executivo. Vamos fazer a nossa revisão em exercícios desse importante poder. Vamos começar, pessoal? Vamos lá? Questão número 1. No exercício do poder regulamentar, os ministros de Estado poderão expedir instruções e editar decretos para execução de leis nos termos da Constituição. Pessoal, é importante a gente entender aqui. Dentre os poderes administrativos, poder de polícia, poder hierárquico, poder vinculado, discricionário, disciplinar, nós temos o chamado poder regulamentar. Segundo a doutrina, o poder regulamentar ele é conferido ao presidente da República para editar decretos com o objetivo de regulamentar leis ou também para expedição de decretos autônomos, todos previstos lá no artigo 84 da Constituição. É um artigo muito importante para o Poder Executivo. No âmbito aqui da matéria do Poder Executivo, você dá uma lida nesse artigo 84. Lá no 84 nós temos a base jurídica, tanto para os decretos regulamentares quanto para os decretos autônomos. Vamos voltar aqui para a questão? Vamos aqui para a questão, gente. Ó, no exercício do poder regulamentar, os ministros de Estado, gente, falso, pessoal, ok? O poder regulamentar traz de competência do chefe do poder, o quê? Executivo, gente. É o presidente da República editando o quê? Decretos. Esses ministros de Estado aí tornou falso a questão. Vamos para 2? Questão no... Opa, já saiu aqui o resultado. Opa, já saiu, mas tudo bem. Vamos lá. As infrações penais comuns praticadas pelo presidente da República deverão ser julgadas pelo STF? Sim. Depois de a acusação ser admitida por 2/3 da Câmara dos Deputados, você já viu aqui, a questão ela é verdadeira. Gente, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Primeira coisa que eu quero ver com vocês é esse artigo 86, que diz: admitida a acusação contra o presidente da República, por quantos? Por 2/3 de quem? Da Câmara dos Deputados. Então, quem é que admite a acusação contra o presidente? A Câmara dos Deputados. Será ele submetido a julgamento perante o STF nas infrações, o que, gente? Comuns. E perante o Senado nos crimes de responsabilidade. Então você percebe que o presidente da República, ele pode ser julgado tanto perante o STF quanto perante o Senado Federal. O STF nos chamados crimes comuns, ok? E pelo Senado nos crimes de responsabilidade. Ok, pessoal? No STF pelos chamados crimes comuns e pelo Senado nos crimes de responsabilidade. Ok, gente? Aí ele diz aqui, vejam aqui o STF, o artigo 102, que diz: compete ao Supremo Tribunal Federal. Aí ele diz: processar e julgar originariamente. Gente, olha só, B, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, deputado e senador, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Essa aqui é a competência do STF para os crimes, o que, gente? Para as infrações penais comuns. O item 2 está verdadeiríssimo. Vamos lá? Item 3. Em caso de vacância dos cargos de presidente e vice da República,
nos 3 primeiros anos do mandato, deve-se convocar a eleição popular direta, a ser realizada 90 dias depois de aberta a última vaga, assegurando-se aos eleitos um mandato de 4 anos, permitida a reeleição para um único período subsequente. Gente, está completamente errado. Gente, nós temos aqui o mandato de 4 anos. Olha o que acontece. Se a vacância ocorrer nos primeiros 2 anos, aí nós vamos ter uma eleição direta. Se a vacância ocorrer nos outros 2 anos finais, nós vamos ter uma eleição indireta. E lembrando todos que sempre vai ser um mandato tampão. O eleito aqui, ele apenas vai o quê? Ele apenas vai complementar. O eleito aqui, ele apenas vai complementar. Ok, pessoal? Então, está falso. Vamos ver aqui, ó. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Veja que tem que vagar o cargo de presidente e de vice, já que o vice é o sucessor natural do presidente. Ok, pessoal? Aí você fala, professor, mas e se o presidente morrer? O vice vira presidente. Aí fica sem vice? Sim, fica sem vice. Ok? Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos, que seria isso aqui que eu expliquei para vocês, do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita quantos dias depois? 30 dias depois, pelo Congresso Nacional. Vejam a diferença, gente. Se for nos primeiros 2 anos, vai ser uma eleição direta que vai ser realizada 90 dias após a última vaga. Se for nos 2 anos finais, será uma eleição que indireta, que será realizada 30 dias após a última vaga. Se é uma eleição indireta, porque quem vai escolher vai ser o Congresso, o quê, gente? Nacional. Olha o parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão apenas o quê? Completar o período, gente. Eles apenas vão o quê? Completar o período de seus antecessores. Ou seja, um mandato tampão. A 3 está completamente errada. Beleza, gente? Vamos para 4? Questão número 4. Cabe exclusivamente ao presidente da República, na condição de chefe de Estado, permitir, sem a necessidade de autorização do Congresso Nacional, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, gente. Então, peraí. Cabe ao presidente, sem a necessidade de autorização do Congresso Nacional? Falso, pessoal. Gente, vejam bem. Olha que interessante aqui. Primeiro eu vou aqui no 49. Olha o artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso. 2. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, quer dizer, precisa de autorização, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam que temporariamente. Então, é o Congresso que autoriza o presidente. Aí aqui nós vamos para o artigo 84. Compete privativamente ao presidente permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Beleza? Onde está o erro do item? Tá aqui, ó, sem a necessidade de autorização. Não, gente, autorização, é uma competência privativa do presidente e não exclusiva do presidente. Ok, pessoal? Vamos continuar? Questão número 5. O presidente da República possui competência privativa de chefe de Estado e chefe de governo, sendo que uma de suas atribuições decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Pessoal, é importante isso. No sistema presidencialista, o presidente da República ele acumula as 2 funções, chefe de Estado e chefe de governo.
O chefe de Estado é o nosso representante perante a comunidade internacional. Então, o presidente, ele é o chefe de Estado, ele é o chefe da República Federativa do Brasil e ele é reconhecido pela comunidade internacional, podendo celebrar acordos, participar de convenções internacionais como chefe de Estado. Por outro lado, eu tenho um chefe de governo, onde o presidente ele vai exercer as suas funções o quê? Administrativas, de administrador, editando decretos e todos os demais atos que pertencem à função administrativa dele, de demitir servidor, nomear ministro de Estado, tudo isso dentro do chefe de governo, beleza? Vamos voltar aqui para o item? E aqui no item diz, ele tem essas duas funções, sendo que uma de suas atribuições é decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Gente, verdadeiríssimo, está aqui no artigo 84, volta a dizer, importantíssimo esse artigo 84 que diz, compete privativamente ao presidente da República, inciso 9, gente, decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Beleza, pessoal? Ok, então a questão 5 ela é verdadeiríssima. Vamos para 6? Questão 6. Os ministros de Estado, inclusive o ministro da Defesa, devem ser escolhidos entre brasileiros natos, com no mínimo 21 anos de idade no exercício dos direitos políticos. Gente, então quer dizer que todos os ministros devem ser natos? Gente, falso, pessoal. É falso. Olha só. Presta atenção, o artigo 87 fala sobre a escolha dos ministros. Ele diz assim, os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros. Quando ele usa a expressão brasileiros, ele está falando dos brasileiros natos e naturalizados. Aqui de um modo genérico, naturalizados. Ok, pessoal? Então ele diz, os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos de idade. Cuidado, 21 anos. E no exercício dos seus direitos, o que, gente? Políticos. E no exercício dos seus direitos políticos. Aí o artigo 12 diz, são privativos de brasileiro nato. Os cargos de quê, gente? São privativos de brasileiro nato. Privativos. Só o brasileiro nato pode exercer. Aí, gente, presidente e vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Então, qual é a regra? Regra, os ministros são brasileiros, natos ou naturalizados. Beleza, gente? Qual é a exceção? No caso de ministro de Estado da Defesa, ele especificamente tem que ser um brasileiro, o quê, pessoal? Tem que ser um brasileiro nato. Por isso, o item 6 está errado. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo. 7. Depende de prévia autorização da Câmara dos Deputados, por 2/3, a gente já viu isso, de seus membros, a instauração, tanto no âmbito do Senado, por crimes de responsabilidade, como no do STF, por crimes o quê? Comuns. Processo contra o presidente e o vice, assim contra ministro de Estado. Não é isso, pessoal? Gente, a 7 está verdadeiríssima. Gente, olha só, artigo 51, compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de quê, gente? A instauração de processo contra o presidente e o vice e os ministros de Estado. Beleza, gente? Aqui está o artigo 52, sobre a competência privativa do Senado Federal, de julgar presidente e vice nos crimes de responsabilidade, bem como de ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, conexo com aqueles, ok? E o artigo 86, admitida a acusação contra o presidente por 2/3 da Câmara. Você vê que repete aqui, o 51 aqui
é repetido aqui no artigo 86, que aqui vai dizer direitinho que o STF cuida da parte de crimes comuns e o Senado vai julgá-lo por crimes de responsabilidade, ok? Mas tanto o STF quanto o Senado precisam da autorização da Câmara por 2/3, ok, pessoal? Vamos continuar? Questão agora número 8. A Constituição estabelece ser dever do presidente da República prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício que, gente, anterior. Gente, a prestação de contas, essa prestação de quê, gente? De contas, ela decorre da República, gente, a República. A República, pessoal, caracterizada pelo quê? Caracterizada pela temporariedade dos mandatos, exige a prestação de contas. Gente, o item 8, ele é verdadeiríssimo, tá aqui o presidente da República, ele tem que prestar anualmente, ele presta a quem? Ao Congresso Nacional, veja quem que ele presta, gente. Dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Vamos para a próxima? 9. Os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do STF, vejam aí, gente, exercerão sucessivamente a presidência da República no caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República. Pessoal, aqui eu preciso que você entenda uma coisa. Há uma diferença entre sucessor do presidente e substituto. O sucessor, ele é para sempre. Quem é o sucessor do presidente? Qual é o único sucessor do presidente? Gente, o vice-presidente. O presidente faleceu, está impedido. Quem assume? O vice-presidente. O vice-presidente, o presidente faleceu. O vice-presidente também faleceu. Quem assume para sempre, aí eu vou fazer novas eleições. Se for nos primeiros 2 anos, eleição direta, 90 dias depois. Se for nos 2 anos finais, eleição indireta pelo Congresso Nacional, 30 dias depois. Então toma cuidado. Gente, os demais são substitutos. Presidente da Câmara, presidente do Senado e o presidente do STF, eles são substitutos de quem, gente? Eles são substitutos do presidente da República. É algo que é temporário e não definitivo. Estamos entendidos? Então vamos voltar aqui para a questão. O presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal exercerão sucessivamente a presidência da República no caso de algum impedimento, que aqui com certeza vai ser temporário, do presidente e do vice-presidente da República. A questão 9 está verdadeiríssima, está em consonância aqui com o artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência quem? Primeiro, o presidente da Câmara, depois o do Senado e depois, por fim, o do STF. Estamos todos entendidos, gente? Está no artigo 80 da Constituição. Vamos continuar? Questão número 10. Vamos lá, gente. O presidente da República detém competência privativa para dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal. Sim, é o decreto autônomo. Podendo, inclusive, criar e extinguir órgãos públicos. Gente, falso. Pessoal, criar e extinguir órgãos públicos só pode ser feito por meio de lei. O que o presidente pode fazer por meio de decreto? Então, olha aqui, ó. Presidente da República pode editar um decreto e esse decreto ele pode extinguir o quê? Cargos.
cargos vagos. O presidente pode, por decreto, extinguir cargos vagos no âmbito do executivo. Órgãos públicos, criação e extinção só por meio de lei. Então o item está falso. Olha o artigo 84, gente, isso aqui é importantíssimo, esse inciso aqui. Compete privativamente ao presidente da República. 6. Dispor mediante decreto. Esse é o decreto que a doutrina chama de decreto autônomo. Esse é o decreto que a doutrina chama de autônomo. Letra A, organização e funcionamento da administração, que é, gente, federal. Quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público. Então, olha aqui, ó, quando não, o decreto não pode aumentar despesa, cuidado, nem, ele também não pode criar ou extinguir órgãos públicos, porque eu acabei de dizer que tem que ser por meio de lei. E a letra B, o que esse decreto pode fazer? Extinção de funções ou cargos públicos, quando o quê? Vagos. Extinção de funções ou cargos públicos, então eu posso. Função ou cargo público e devem estar o quê, gente? Devem estar vagos. Por isso a 10 é falsa. Ok, pessoal? Beleza, gente? Vamos continuar? Questão número 11. Consoante o disposto na Constituição, o presidente da República detém competência privativa para extinguir, mediante decreto, funções ou cargos que estejam vagos. Beleza, acabamos de ver. Pode ou não pode, gente? Pode, tá lá no 84, inciso 6º. Mas olha a parte final. Não podendo delegar tal atribuição a outras autoridades. Será, gente, que ele pode delegar ou não? Gente, o item tá falso, porque ele pode. Gente, olha o parágrafo único do artigo 84. Aqui o inciso 6º, a gente acabou de ler, que trata do decreto o quê, gente? Que trata do decreto autônomo. A gente acabou de ver. Mas olha o parágrafo único, ele diz: o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas no inciso 6. Olha aqui o inciso 6, gente. 12 e 25, primeira parte do 25, aos ministros de Estado. Olha quem que pode delegar: aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Então, esse decreto autônomo, ele pode ser objeto de delegação a ministro de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, nos limites das respectivas delegações. Tá tudo certinho a 11, o problema é esse não aqui que tá errado, porque pode sim ser delegado, segundo o que diz o parágrafo único do artigo 84 da Constituição, que eu tenho certeza que você vai ler ele aí várias vezes, porque ele é muito importante no âmbito do Poder Executivo. Beleza, gente? Podemos continuar? Então vamos lá. Questão número 12. Entre as atribuições do presidente da República, inclui-se a de iniciar o processo legislativo nos casos previstos na Constituição. Gente, iniciar o processo legislativo, remeter os projetos de lei, perfeito, né, gente? Verdadeiríssimo. Também está lá no artigo 84, compete privativamente ao presidente da República. A inciso 3, iniciar o processo que, gente? Legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Beleza, pessoal? Bem simples, bem tranquilo isso aí. Vamos continuar? Questão número 13. Gente, cabe ao presidente da República, na condição de comandante supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E ao ministro da Defesa, então tá, cabe ao presidente, então, que é a primeira parte, nomeá-los. Aí ele diz: e ao ministro da Defesa cabe, mediante lista de escolha apresentada pelos comandantes das três forças, promover oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhe sejam privativos. Gente, tá falso. Por quê? Porque tudo isso aqui cabe ao presidente da República. Essa segunda parte aqui, ó, daqui para frente,
Tá errado. Olha o artigo 84, inciso 13. Você vai dar uma lida nesse 84 aí. Olha o inciso 13. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 13, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais. Então, ó, olha as palavras, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover os seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são o quê, gente? Privativos. Tudo isso é competência privativa do presidente da República, por isso esse item 13 está falso. Vamos lá? 14. Gente, como são irrenunciáveis, todas as atribuições privativas do presidente da República no texto constitucional não podem ser delegadas, gente, lá do artigo 84, não pode? Podem sim, algumas podem, gente. É o parágrafo único que eu disse para vocês. Olha aqui o 84, parágrafo único. Gente, o item está errado. Parágrafo único, vou repetir. O presidente da República poderá delegar as atribuições previstas no inciso 6. Lembra que o inciso 6 a gente já leu, gente? Que é o decreto o quê? Autônomo. No inciso 12, olha aqui, gente. Olha aqui o que é o inciso 12. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. E 25, primeira parte, que é a parte de prover os cargos públicos federais na forma da lei. Então, o presidente da República pode delegar o inciso 6º, o inciso 12 e o 25, primeira parte. E para a gente fechar o nosso lindo poder executivo, a questão número 15. No caso de infrações penais comuns, isso aí está mais batido que tudo. Admitida a acusação contra o presidente da República, desde que por maioria absoluta pela Câmara e pelo Senado, será ele submetido ao julgamento perante o STF. Gente, infração penal comum é perante mesmo o STF, mas precisa de autorização de quem? De 2/3 da Câmara dos Deputados. O item está falso. Está aqui o artigo 86, que eu vou ler ele a última vez. Também a última questão. Gente, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido perante o STF nas infrações comuns e ao Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Pessoal, muitíssimo obrigado por terem adquirido esse vídeo e até a próxima.